ao Rei dos Reis. Jesus Cristo está às portas. Convido você a sentar nesse momento. Vamos dar oportunidade à entrega dos dízimos. O pastor José Antônio já tem a palavra. Damos oportunidade também para a saída das crianças agora. Então as crianças vão sair para o culto infantil. E você que veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta, tem oportunidade neste momento. Pai querido, nós colocamos agora diante da Tua presença esses nossos irmãos e irmãs que estão fazendo a entrega de dízimos e ofertas nesta noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma dessas casas, assim conforme diz a Tua palavra. A palavra diz, Pai, que quando nós entregamos as nossas primícias, os nossos dízimos, os nossos celeiros seriam cheios. E nós cremos nesta promessa da Tua palavra. Portanto, libera, ó Deus, bênção de prosperidade ao Teu povo nesta noite. Oramos também pelas crianças que vão ter o culto agora. Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estarão ministrando e que tudo quanto acontecer naquela sala de culto, a bênção do Senhor possa ser de forma forte com essas crianças. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Obadias é o livro que nós temos trazido aos irmãos, algumas ministrações neste livro tão importante do Antigo Testamento, capítulo 1 do livro de Obadias. Nós estaremos lendo os versículos 3 e 4. De tanto que a gente já leu esses versículos, eu creio que vocês devem, inclusive, tê-los decorado. Diz assim a palavra de Deus: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem me poderá derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Nós temos falado sobre o terceiro pecado que atrai o juízo de Deus, que é alimentar a autossuficiência e o poder. E na última ministração, dentro desse item, nós falamos sobre algumas atitudes que nós precisamos ter para vencer o auto-engano. Eu recordo um pouquinho delas agora. Uma delas é viver a prática da palavra de Deus. E nós falamos que a palavra de Deus, ela tira a nossa hipocrisia, ela tira aquela capa de religiosidade que muitas vezes nós desenvolvemos com o decorrer dos anos. E usamos o exemplo de Jó, quando Jó, de fato, ouviu Deus, ouviu a palavra de Deus, ele chega à seguinte conclusão: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, uma nova vida para Jó. Ele pôde conhecer a Deus com mais intimidade quando enxergou ao Senhor com os seus olhos espirituais. Falamos ainda que é necessário orar com sinceridade. Em nossas orações, precisamos pedir a Deus para sondar o nosso homem interior. Usamos o Salmo 139, quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. A oração sincera e introspectiva, ela permite que Deus entre no nosso íntimo e as mudanças automaticamente vão acontecer. Se você olhar nesse salmo, vê que Davi fala: vê se há em mim algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Falamos também que é necessário ouvir conselhos e repreensões. Devemos estar abertos a ouvir conselhos. Ali em Provérbios 12:15 fala que o sábio ouve os conselhos. E Provérbios 13:10 fala que a sabedoria está com os que tomam conselho. Ou seja, ouvir conselhos sábios contribui para o nosso crescimento pessoal e também para a tomada de decisões. Quantas vezes estamos para tomar alguma decisão e vem aquela palavra de uma pessoa mais experiente ou de alguém que já viveu aquela situação e nós acatamos aquele conselho e isso faz com que nós tomemos a decisão correta naquele momento, naquela situação. Falamos também que é necessário arrepender-se verdadeiramente.
Voltamos a Jó. Jó se arrependeu, confessou e abandonou seus pecados e seus hábitos ruins. No capítulo 42, 6, ele fala: menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, o arrependimento também, ele deve estar sempre vivo nos nossos corações, ou aquela disposição para nos arrependermos. E há um texto interessante em Isaías 1,19, que fala: quando nós nos arrependemos, Deus traz prosperidade para a nossa vida. Aquele texto fala exatamente isso: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Então veja como a obediência e o arrependimento podem nos levar a ter uma vida abundante na presença de Deus. Hoje tem se pregado muito sobre vida abundante nas igrejas, mas sem esse princípio da obediência, sem o princípio de uma consagração a Deus, isso não funciona, irmãos. Deus não vai contra a sua palavra. Ele só abençoa quem está disposto a obedecer. E falamos ainda que é necessário viver uma vida autêntica diante de Deus. Deus somente virá, Ele somente terá comunhão com aquela pessoa que tem um coração quebrantado. E o Salmo 34 fala que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ou seja, Deus está sempre presente nas nossas vidas, quando nós somos transparentes, quando nós chegamos à Tua presença como somos, do jeito que somos, então Deus vai nos abençoar e vai nos levantar de onde estávamos. Isso foi o que nós falamos na última ministração. Hoje eu quero falar um pouco sobre o pecado da presunção, que também era uma prerrogativa desse povo de Edom. O versículo 3, que é um dos versículos que nós lemos, tem uma frase que diz assim, diz o profeta, né? E dizes no teu coração, quem me derrubará em terra? Era uma pergunta que Edom fazia. Lembra que eles estavam com as suas casas nos altos das montanhas, intransponíveis, e eles tinham essa concepção, essa presunção de que ninguém poderia derrubá-los. Irmãos, a autossuficiência, ela não apenas engana, mas ela também leva a pessoa a uma assintosa presunção. Edom não apenas se sentia seguro, mas também desafiava as nações vizinhas, as nações daquela época, de uma maneira muito arrogante. Ele presumia que jamais poderia ser derrotado, por isso que ele pergunta, quem me poderá derrubar? Irmãos, este povo não apenas se contentava em viver em segurança, mas ele tinha, parece que, o prazer de demonstrar isso aos outros de uma forma desafiadora. Eu também, muitas vezes, em nossa presunção e nossa autossuficiência, nós somos semelhantes a esse povo e achamos que ninguém vai mexer com a gente, ninguém vai nos derrubar. Edom achava que no cenário político mundial daquela época, nenhuma nação seria capaz de abatê-lo. Mas e Deus? Onde ficava Deus nessa história? Deus aceitou o desafio e os derrubou de entre as estrelas. Diante de Deus, irmãos, quanto maior o orgulho, tanto maior será a queda. Há textos na palavra de Deus que mostram isso. Provérbios 16, 18 fala que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o orgulho e a altivez de espírito, de acordo com esse texto, vai precipitar o homem no mais profundo abismo. Precisamos ficar atentos. Há um exemplo que eu peguei na internet aqui, eu gostaria de ler, sobre a Batalha de Waterloo, na Bélgica. Ela é famosa por ser a ocasião em que, por causa da derrota, Napoleão viu a sua sorte mudar, assim como a sorte de toda a Europa. Em sua luta contra os britânicos, ele mantinha consigo uma famosa cavalaria, a qual nunca fora derrotado. Quando a batalha apertou, o imperador deu ordem e a cavalaria partiu, com toda a certeza de vitória.
Porém, um buraco na estrada, desconhecido dos franceses, dos soldados franceses, foi preenchido pelos melhores atiradores que o Duque de Wellington tinha. E o exército francês não sabia nada sobre tal buraco, porque tinha tanta certeza de um resultado positivo, que não achou necessário tanta preparação ou qualquer cautela. O resultado foi fatal para as forças de Napoleão. Se ele fosse mais humilde, talvez tivesse preparado melhor e vencido não só a batalha, como a guerra. Mas foi a derrota e foi o fim dele e foi o fim das suas intenções, porque havia um buraco no caminho. Muitas vezes nós também permitimos que esses buracos no caminho nos tragam na nossa presunção, no nosso orgulho, na nossa forma de ser. Eu quero exemplificar agora com alguns textos bíblicos como a presunção pode ser um problema para nós, pode ser uma dificuldade, pode ser algo que venha realmente comprometer a nossa vida. Primeiramente, na parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola está ali no capítulo 18 de Lucas, versículos 9 a 14, e essa é uma das ilustrações mais claras, que mostram como a presunção pode ser um tremendo mal. O fariseu daquela parábola, em sua justiça própria, ele ora da seguinte maneira: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens. Já o publicano, que era um parceiro ali de oração, ele apenas bate no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, a conclusão do Senhor foi a seguinte, que o publicano, na sua presunção, aliás, o fariseu, na sua presunção, não foi atendido pelo Senhor, mas o publicano, na sua simplicidade, na sua humilhação, ele desceu para casa justificado. Outro exemplo nós temos na carta de Tiago. Tiago faz uma crítica direta à presunção de fazermos planos para essa vida, sem levar em conta, muitas vezes, os planos de Deus. Veja o texto que ele escreve. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Aí Tiago pergunta: vós não sabeis o que sucederá amanhã? Em vez de dizer isso, diga assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vos jactais nas vossas presunções, e toda jactância tal como esta é maligna. Ou seja, qual é o ensino principal aqui? Atropelar os propósitos de Deus ao fazermos planos e projetos para essa vida mostra uma grande insensatez que não conduzirá ninguém a lugar nenhum. Antes de fazermos planos, aqui sim, aplicação do que Tiago está querendo dizer, antes de fazer planos para essa vida, nós devemos consultar ao Senhor, procurando saber se esses planos são viáveis ou não, se eles vão nos levar a algo de bom ou vão ser a nossa ruína. Um outro exemplo também que nós podemos utilizar é na queda de Satanás. Recorrendo à interpretação bíblica de dois textos lá do Antigo Testamento, Isaías 14 e Ezequiel 28, mesmo sabendo que esses textos estejam se referindo diretamente aos reis da Babilônia e de Tiro, entendemos, pelo legado da tradição cristã, que há neles uma referência à origem do pecado e da presunção de Lucifer, de Satanás. A afirmação que aparece no texto de Isaías: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo, se encaixa perfeitamente no perfil e caráter de Satanás, quando este se rebelou contra Deus. Sua atitude nos leva a crer que a presunção foi de fato o seu pecado e, consequentemente, também o pecado original. Na verdade, irmãos, a presunção
ela estabelece contraste absoluto com a humildade. Quando olhamos para Jesus, nós vamos enxergar essa verdade. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala desse exemplo anti-presunção que Jesus nos legou, quando ele escreve que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É evidentemente que se a presunção é vista por Deus como algo distorcido, como algo maligno, por outro lado, a simplicidade, a humildade é um atributo que Deus exalta e que Deus gosta. Ali, na mesma carta, Tiago fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E esse mesmo conceito também é visto na carta de Pedro, que foi um dos apóstolos, como Tiago, do Senhor. Sejam todos humildes uns para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E eu quero agora já ir terminando a nossa palavra, trazendo algumas considerações de como lidarmos com a presunção para fechar o nosso assunto dessa noite. Primeiramente, nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Precisamos saber que todas as coisas que temos, que possuímos, vêm de Deus. Não é pela minha capacidade, não é pela minha inteligência, mas é por aquilo que Deus aprove a nos conceder. Tiago fala, estou usando bastante Tiago nessa noite, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, o primeiro ponto, depender de Deus. Criar uma dependência do Senhor, para que a gente possa saber que tudo que temos vem dele. Tudo que você tem hoje pode acabar de uma hora para outra. Eu já vi pessoas milionárias ficarem pobres em pouco tempo. Às vezes ficavam naquela arrogância e de repente vem uma crise, vem algo, às vezes uma enfermidade. E os irmãos se lembram do Schumacher, né? Um dos maiores corredores de Fórmula 1. Um acidente acabou com a vida. Está vegetando em cima de uma cama. Que adianta a sua fortuna? Que adianta o que ele conseguiu angariar durante os anos, no estado em que ele se encontra hoje? Apenas mostrando para os irmãos que nós precisamos ser dependentes de Deus. Outra consideração, buscando a sua vontade para as nossas vidas. Nossos planos devem ser feitos com um coração obediente e submisso. Lembrando do que Tiago disse, se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Ou seja, conhecer, antes de tomar uma decisão, o que Deus está querendo propor para você, o que seria melhor para a sua vida. E somente orando, buscando ao Senhor, entendendo a sua vontade, que nós vamos tomar, muitas vezes, uma decisão que vai ser uma bênção para as nossas vidas. E, em último lugar, praticando a humildade em nossa vida diária. Irmãos, a humildade, ela fica evidente nas nossas vidas, quando nós começamos a considerar as outras pessoas, até mesmo acima dos nossos próprios conceitos. Lembra o que Paulo disse aos Filipenses? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha que conceito tremendo. Devemos reconhecer que necessitamos da graça de Deus, do perdão de Deus, assim como aquele publicano que nós já citamos na parábola desta noite. Em resumo, a mensagem das Escrituras tem a ver com um chamado diário e constante para trocarmos a nossa presunção, a nossa soberba, por uma disposição de humildade, de simplicidade e de uma fé autêntica em Deus. Então, que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Pastor Luiz vai estar orando.
Amém. Convido você a ficar de pé, irmão. Eu só quero deixar com a igreja um versículo que está aqui em Apocalipse. Preste atenção, diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós ouvimos a palavra. Não é só ouvi-la, mas é obedecer. Viver diariamente obedecendo a palavra, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Ore comigo. Deus amado, nós te louvamos pelo culto desta noite, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ah, Deus, se somos alguma coisa, nós não temos mérito algum, mas é por Jesus Cristo nosso Senhor. E queremos viver para agradar o Senhor. Tudo quanto ouvimos nessa noite, uma palavra genuína, um alimento que veio do céu para o nosso coração, e que possamos, Deus, refletir e viver nesta semana aquilo que nós ouvimos, humildes, ó Deus, considerando os outros melhores que a gente, e que possamos viver para a glória do Senhor. Tua palavra diz, quer comamos, bebamos ou façamos outra coisa, seja tudo para a glória do Senhor. Deus, que através de nós, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, ouvidos, da nossa fala, o teu nome seja glorificado, conhecido, exaltado, Deus. Perdão pelas falhas e queremos viver para a glória do Senhor, totalmente como nós ouvimos nessa noite, a dependência do Senhor. Porque se não fosse o Senhor conosco, o que seria de nós, Deus? Tem misericórdia. Obrigado pela sua palavra nessa noite, Deus. E tudo quanto ouvimos e coloquemos em prática para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tá bom. Mais uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, uma ótima semana no nome de Jesus.